Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então bem-vindos aqui à nossa última parte, né, da nossa aula sobre sistemas de medição, na qual a gente vai falar sobre os erros em sistemas de medição. Peço desculpa pela voz, hoje que eu consegui gravar porque melhorou um pouco, ainda não está 100%, mas vamos lá. Tudo bem, quando a gente fala em erro em um sistema de medição, né, eu estou falando entre a diferença entre um valor que eu estou lendo e o valor real, né? Melhorando um pouco. Pode ser o erro entre o valor que eu estou, a diferença entre o valor que eu estou lendo ou transmitindo de um instrumento, né? No caso de um instrumento transmissor e o valor real. Aqui tem um exemplo, né? Se, por exemplo, eu tenho certeza que a temperatura em determinado momento ela está em 31, mas o meu mostrador de temperatura ele está mostrando o valor de 34, eu tenho um erro de medição, no caso aqui de 3 graus, tá certo? O erro, ele pode vir de diversas fontes, mas geralmente essas fontes são classificadas em três categorias, tá? Um erro de medição, ele é composto por um erro sistemático, mais um erro aleatório, mais um erro grosseiro, tá? A gente não, às vezes não tem como muito separar um erro do outro, e às vezes não tem como isolar, tá? Mas algum deles, por exemplo, o erro grosseiro, a gente consegue sim, tá certo? Vamos falar um pouquinho de cada um para a gente entender um pouquinho mais. O erro sistemático, né, é um erro que vai estar sempre presente na medição. Ele é inerente do instrumento, às vezes pela forma como ele foi construído, ou às vezes pelo princípio de medição que ele utiliza, tá? Esse erro, ele tem como causa, às vezes, problema de ajuste no instrumento, desgaste, né? Se o instrumento vai desgastando, ele sempre vai apresentar um valor de erro, ok? Ou, como eu falei, a própria forma como ele foi construído. Para a gente calcular o erro sistemático, né, a gente faz o seguinte: a gente vai fazer várias medidas, tá? Calcular a média dessas medidas e subtrair do que a gente chama de valor verdadeiro convencional, que é o quê? O valor que eu acredito que seja o real para aquela medida, tá certo? Algumas vezes não é possível determinar, né? Mas muitas vezes é por meio de um instrumento mais preciso ou algum valor padronizado, como é o caso, por exemplo, de uma balança, né? Você tem determinados pesos que você sabe que são de 1 kg, 5 quilos e assim por diante, são referências que a gente usa como valores verdadeiros convencionais. Então aqui está um exemplo do cálculo de um erro sistemático, né? Então eu fiz várias medidas, no caso 10 medidas, anotei os resultados, vou calcular a média dessas indicações, que a gente chama de MI, tá certo? Somar todos os 10 e dividir pela quantidade de medições. Então eu encontrei que a média dessa medição foi 9,995. Só que eu sei que o valor verdadeiro convencional, ou seja, o valor real dessa medida, era 11, tá? Então, o meu erro sistemático nesse caso vai ser a média, 9,995 menos 11, que daria menos 1,005, que é o erro que é atribuído ao próprio sistema, tá certo? Que é inerente ao sistema. Que na maioria das vezes, quando eu for fazer uma medição, ele vai estar mais ou menos nesse valor. Um segundo tipo de erro de medição que eu tenho é o erro aleatório, tá? Esse erro, ele se apresenta como variações, flutuações na medida em condições idênticas que você fizer. Então eu fiz a mesma medida nas mesmas condições ambientais e para o mesmo valor verdadeiro convencional. Você vai ter medidas diferentes, né? Como o nome já fala, é um erro aleatório. Aqui está um exemplo, né? Quando eu estou, por exemplo, medindo o valor 20, ele vai dar valores próximos de 20. Isso aqui tem como principal causa folgas no instrumento, algum tipo de atrito que está tendo, né? Vibração no instrumento ou, por exemplo, condições ambientais que podem variar e influenciar numa medida. Para a gente poder calcular, a gente calcula o erro aleatório por medida, tá? Então, o erro aleatório, ele é o valor da nossa iésima indicação, né? Iésima que seria a décima, 11ª e assim por diante, menos a média. Então, vamos ver um exemplo aqui com números, né? Eu tenho aqui as 10 medições novamente, né? As mesmas. Calculei a média, que eu já fiz aqui para calcular o erro anterior. Então, eu vou calcular para cada medição qual que foi o erro aleatório. No caso da primeira medição, eu pego a indicação dela, que é 10,050, subtrai da média. Então, eu tenho um erro aleatório para essa medida de 0,055.
Vou fazer a mesma coisa para a segunda medida. Pego a indicação dela, 9,970, subtrai da média, ok? E vou ter o valor aqui de menos 0,025. O erro aleatório ele é calculado para cada medida. E o último tipo de erro que a gente tem é o erro grosseiro, tá? Que é um erro que é caracterizado pelo mau uso ou mau funcionamento do sistema. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema que está indicando 25,8 graus Celsius, só que na verdade é porque ele está com um dos dígitos aqui com defeito, né? A indicação real seria 26,8. Então esse aqui é um erro grosseiro. Ou, por exemplo, eu tentar medir a tensão em um sistema elétrico com um multímetro para medição de resistência. Então ele vai me dar um valor, eu vou fazer uma leitura errada, tá? Que não é o valor real. Esse aqui, basicamente, ele é fácil de ser detectado, na maioria dos casos, né? Isso aqui, você usando esse instrumento algumas vezes, em algum momento você vai detectar que esse dígito aqui está com defeito, né? E as principais causas são a leitura errada, operação indevida ou dano no sistema de medição, ok? Muito bem. A gente tem um exercício aqui que eu quero que vocês façam, né? Que eu tenho 3 exemplos aqui que poderiam ser considerados sistemas de medição, tá? E aqui a gente tem cada um desses sistemas aqui, né? Que seria um alvo com alguns acertos nele. Acerto seria a medida, né? A minha medida seria, por exemplo, aqui o centro do alvo. Então aqui a gente tem caracterizado, né? Altos erros sistemáticos que são provenientes do sistema. Então aqui você teria que pensar que são erros que estão na própria arma, vamos falar assim, tá? Altos e baixos erros aleatórios, né? Erros aleatórios são erros que a gente não consegue controlar e a combinação desses dois fatores vão gerar esses 4 tipos de sistemas. Eu quero que vocês façam uma pausa e analisem aí para mim, para cada um, né? Se essa medição aqui, considerando que fosse uma medição, né? Ela teria alto ou baixo erro sistemático e alto ou baixo erro aleatório. Faça uma pausa que em seguida a gente já corrige. Muito bem. Então aqui, para situações, né, no caso da minha primeira situação, qual desse sistema apresenta um baixo erro sistemático e um alto erro aleatório? Nesse caso, um baixo erro sistemático, ele ia se representar pelos os furos centrados no alvo, né? Então, se teria um baixo erro sistemático, quase todos eles estão no centro do alvo. E um alto erro aleatório, a partir desse centro do alvo, você ia ter várias variações, né? Mas todas basicamente centradas no alvo. A gente vê que o que apresenta esse tipo de comportamento é o A. Você vê que aqui na média, todas as indicações estão aqui no alvo, né? Só que elas variam aleatoriamente a partir do centro do alvo. Então, esse aqui seria um sistema com baixo erro sistemático e alto erro aleatório. No caso B, um baixo erro sistemático e baixo erro aleatório, né? Isso aqui está claro, seria um sistema com todas no centro do alvo, né? Todas as indicações, e que não ia variar muito a partir do centro. Então, a gente tem esse caso D aqui, tá certo? No caso 3, eu teria um alto erro sistemático e um alto erro aleatório. Isso aqui ia ser mostrado como as indicações fora do centro do alvo e espalhadas, né? Espalhadas por conta da característica de ser um alto erro aleatório. Seria esse sistema B aqui, né? Ele não está nem no centro e as indicações estão todas aqui espalhadas, tá certo? E por último, um alto erro sistemático mais baixo erro aleatório seria uma indicação que todos os valores são próximos, né? Eles não têm valores aleatórios sobrepostos, só que eles não estão próximos da medida real, que seria esse valor C aqui, né? Isso aqui seria fácil, basicamente, de ajustar, porque quando você tem apenas erro sistemático, você faz um ajuste ou uma calibração e você consegue fazer com que esse sistema aqui, né, volte para o valor real ou próximo aqui do valor verdadeiro convencional, tá certo? Tudo bem.
aproveitando que eu estou falando de calibração, eu vou cortar esse vídeo aqui, a gente continua na próxima parte, onde eu vou detalhar um pouco melhor sobre calibração. Um abraço e até lá!